Tema 2. Prerrogativa de foro. Trata-se de uma prerrogativa prevista pela Constituição, segundo a qual as pessoas ocupantes de alguns cargos ou funções somente serão processadas e julgadas criminalmente por determinados tribunais. O foro por prerrogativa de função existe porque se entende que, em virtude de determinadas pessoas ocuparem cargos ou funções importantes e de destaque, somente podem ter um julgamento imparcial e livre de pressões se forem julgadas por órgãos colegiados que componham a cúpula do Poder Judiciário. Foro por prerrogativa de função não é o mesmo que foro privilegiado tecnicamente. Tourinho Filho explica que o foro por prerrogativa de função é estabelecido em razão do cargo ou função desempenhada pelo indivíduo. Trata-se, portanto, de uma garantia inerente à função. Exemplo: foro privativo dos deputados federais do STF. Já o chamado foro privilegiado é aquele previsto não por causa do cargo ou da função, mas como uma espécie de homenagem, deferência, privilégio à pessoa. Todavia, o próprio STF utiliza em seus julgamentos a expressão foro privilegiado, como sendo sinônimo de foro por prerrogativa de função. Em regra, somente a Constituição Federal pode prever casos de foro por prerrogativa de função. Excepcionalmente, o artigo 125, caput e parágrafo 1º da Constituição Federal de 88 autorizam que as constituições estaduais prevejam hipóteses de foro por prerrogativa de função nos tribunais de justiça, ou seja, situações nas quais determinadas autoridades serão julgadas originalmente pelo Tribunal de Justiça. Artigo 125. Os estados organizarão sua justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição. Parágrafo 1º. A competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a Lei de Organização Judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça. Vale ressaltar, no entanto, que a previsão da Constituição Estadual somente será válida se respeitar o princípio da simetria com a Constituição Federal. Isso significa que a autoridade estadual que receber o foro por prerrogativa na Constituição Estadual deve ser equivalente a uma autoridade federal que tenha foro por prerrogativa de função na Constituição Federal. Se a Constituição Estadual não trouxer nenhuma regra, tais autoridades serão julgadas em primeira instância. O STF recentemente decidiu pela restrição do foro por prerrogativa de função. Conforme explica o ministro Luiz Roberto Barroso, a Constituição Federal de 88 prevê que um conjunto amplíssimo de agentes públicos que respondam por crimes comuns perante tribunais. Estima-se que cerca de 37 mil autoridades detenham a prerrogativa no país. Não há no direito comparado nenhuma democracia consolidada que consagre a prerrogativa de foro com abrangência comparável à brasileira. No Reino Unido, na Alemanha, nos Estados Unidos e no Canadá, nem existe foro privilegiado. Entre os países que adotam, a maioria o institui para um rol reduzido de autoridades. Na Itália, por exemplo, a prerrogativa de foro se aplica somente ao presidente da República. Em Portugal, são 3 as autoridades que detêm foro privilegiado: o presidente da República, o presidente da Assembleia da República e o primeiro-ministro. Este modelo amplo de foro por prerrogativa de função, tradicionalmente adotado, acarreta 2 consequências graves e indesejáveis para a Justiça e para o STF. Afasta o tribunal do seu verdadeiro papel, que é o de Suprema Corte, e não o de Tribunal Criminal de primeiro grau. Tribunais superiores, como o STF, foram concebidos para serem tribunais de teses jurídicas e não para o julgamento de fatos e provas. Como regra, o juízo de primeiro grau tem melhores condições para conduzir a instrução processual, tanto por estar mais próximo dos fatos e das provas, quanto por ser mais bem aparelhado para processar tais demandas com a devida celeridade, conduzindo ordinariamente à realização de interrogatórios, depoimentos, produção de provas periciais, etc. Contribui para a ineficiência do sistema de justiça criminal. O STF não tem sido capaz de julgar de maneira adequada e com a devida celeridade os casos abarcados pela prerrogativa. O foro especial, na sua extensão atual, contribui para o congestionamento dos tribunais e torna ainda mais morosa a tramitação dos processos e mais raros os julgamentos e as condenações.